Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso Mestre amado, iniciaremos o estudo das lições bíblicas do segundo trimestre de 2021 da classe dos adultos, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Olha que maravilha! E logo na nossa primeira lição, já estudaremos a lição de número 1 para o dia 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, e diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica, o texto base, Romanos 12, 3 a 8, logo após 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7. Romanos, capítulo 12, versículo 3 está escrito: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amados de Deus, queridas irmãs, hoje faremos uma abordagem geral sobre os dons. Dons espirituais, dons de serviço e dons ministeriais. Destacando que a Bíblia de Estudo Pentecostais define a palavra dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Sim, neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, a igreja proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura.
Sabemos também que, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, na propagação do Evangelho, os dons divinos também subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, versículos 12 e 13. Já queremos destacar como ponto central da nossa lição uma verdade absoluta. Os dons são atuais e bíblicos. Repito, os dons, inclusive os espirituais, não ficaram no passado. Eles são atuais e nós afirmamos isso tendo como base a Bíblia Sagrada. Já destacamos no primeiro tópico da lição os dons na Bíblia. Quando nós falamos de dons na Bíblia, nós destacamos as duas seções maiores, Antigo Testamento e Novo Testamento. Primeiro vejamos os dons no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva, dons. A origem dessas palavras está na raiz hebraica, Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, particulares, pessoas específicas, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, mesmo havendo, digamos que essa prévia dos dons que viriam no Novo Testamento, destacamos que os dons divinos não estavam acessíveis a todos da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança, como observamos no Novo Testamento. Sim, no Novo Testamento nós vamos observar. Wycliffe informa ainda que ao longo de todo ele, de todo o Novo Testamento, a palavra dom aparece com diversos sentidos, diferentes significados, mas destacando, todos esses significados estão relacionados ao verbo grego didomi, ou didomi, que também tem o sentido ativo da palavra dar. Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Simplificando, vemos de forma clara no Novo Testamento que os dons de Deus concedidos aos homens, concedidos à igreja, são para a manifestação da glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado na vida da igreja e dos homens. Sim, o Novo Testamento também deixa claro que todos, isso aqui é interessante, todos os crentes têm acesso a Deus através de Cristo Jesus. Por isso, todos podem receber os dons do Espírito Santo. Aqui é um ponto que alguém torna polêmico, mas que não há nenhuma raiz polêmica. Alguns afirmam que mesmo na nova aliança, mesmo nos dias atuais, os dons de Deus
são restritos a alguns grupos específicos, mas quando falamos de dons de Deus, Ele concede a quem quer, para o que for útil. Por outro lado, também destacamos que não há nenhum texto bíblico que exclua alguma pessoa, algum crente, falando de igreja, de receber dons de Deus. Então, destacando, seguindo as palavras do comentarista, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo, que concede a quem Ele quer. Esses dons que a Bíblia nos revela, eles são simplesmente dádivas, presentes de Deus para a igreja. Quando falamos em dons, simplesmente todos temos ciência. Esses podem ser divididos ou subdivididos em 3 categorias, a saber, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão, ela é feita de acordo com a classificação dos dons apresentadas em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4:11, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático. Ela apenas é utilizada para facilitar a nossa compreensão, visto que o apóstolo expõe o assunto em suas cartas. Observamos que quando ele faz isso, ele não quer exaurir os dons em uma lista. Ele não quer reduzir os dons apenas a essas listas. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscar os dons que são fundamentais para o crescimento da igreja. E vai também fortalecê-los, exortá-los, encorajá-los a usar esses dons da forma adequada, visando a edificação da igreja e glorificação do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, quando ele exorta os irmãos a buscar e usar os dons, encorajando-os, ele também vai querer confortar. Ele sabe que os dons devem ser usados para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Olha que interessante, eu vou repetir. Quando observamos as palavras do apóstolo Paulo, percebemos claramente que ele exorta os irmãos a buscarem os dons de Deus, a usarem os dons de Deus para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo. E também glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Não tem autopromoção, não tem. Os dons não devem ser usados para autopromoção, mas para a glorificação de Deus no sentido mais absoluto da palavra. Porque Paulo mesmo falou, somos apenas vasos de barro. Sintetizando este tópico, nas páginas do Novo Testamento, percebemos que os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Já no segundo tópico da lição, queremos destacar os dons de serviço, os dons espirituais
e os dons ministeriais, fazendo uma abordagem panorâmica dessas classificações de dons. Em primeiro lugar, pensemos nos dons relacionados ao serviço cristão. Já destacando uma frase que provavelmente você já ouviu: fomos chamados por Cristo para o serviço e não para ser visto. Aliás, até a palavra ministro, embora alguém use de forma equivocada, mas a palavra ministro, etimologicamente falando, ela está relacionada a servo. Ministro nada mais é do que um servo. O Senhor nos chamou para sermos servos. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo ele admoesta a igreja, lembrando-a de que ninguém, absolutamente ninguém é autossuficiente. Ninguém é suficientemente forte. Todos precisamos de alguém. Ou seja, assim como um membro do corpo, Paulo destaca isso, Paulo, fantasticamente inspirado por Deus, nos ensina. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função, como igreja, necessitamos, precisamos, carecemos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo e edificação e crescimento da igreja. A igreja não é uma ilha. A igreja ela é um corpo e este corpo é formado por membros e esses membros dependem uns dos outros para crescimento espiritual, para comunhão em Cristo e edificação e fortalecimento da própria igreja. Precisamos uns dos outros. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase muito interessante. Ele diz que relacionamentos não são opcionais, são necessários. Sim, eu preciso dos meus irmãos, assim como os meus irmãos precisam também de mim. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção da comunhão dos santos. Sim, uma vez que, quando falamos de serviço, pensamos de forma muito clara no seguinte: quem serve está prestando um serviço a alguém. Essa é a essência da chamada cristã, servir. Paulo, ele é usado por Deus para mostrar que devemos servir uns aos outros. Servir uns aos outros de forma prazerosa. Não é servir apenas para prestar um serviço a quem lhe é hierarquicamente superior. Não é esse tipo de serviço que o apóstolo está recomendando. É ter prazer em servir aos nossos irmãos, independentemente de função eclesiástica, independentemente de cargo na igreja, porque muitos estão somente atentando para os cargos, para as funções, e se esquecem da verdadeira essência do serviço cristão. Querem ser servidos, mas não têm prazer em servir. E às vezes até dizem que tem prazer em servir, mas não serve a ninguém que lhe seja hierarquicamente inferior. Observemos, os dons de serviço
listados por Paulo em Romanos: ministério, referindo-se a serviço diaconal; exortação, pessoas que têm a chamada de Deus para encorajar os fracos; repartir, presidir e exercer misericórdia são os dons de serviço apresentados pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Roma. Dons esses que estão em falta na igreja brasileira em pleno século XXI. Esses dons, observemos que estão relacionados como uma ação em prol do outro, do próximo. Esses dons buscam o bem-estar do outro. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo e não para sua autopromoção. Deve usá-lo visando a glória de Deus. Pensando nos dons espirituais, observamos que esses estão listados na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Paulo se preocupava tanto com a igreja, se preocupava tanto com a maneira que a igreja estava usando os dons espirituais, que ele escreve para os irmãos e diz: acerca dos dons espirituais, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu vou repetir. Paulo se preocupava tanto com os irmãos e com a maneira que eles estavam usando os dons espirituais, que ele fala de forma bem clara. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles estão usando os dons espirituais, mas desconhecem os dons espirituais. Desconhecem a finalidade, o propósito desses dons espirituais. O apóstolo sabia muito bem da importância desses dons. Mas apesar dessas manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo desejava que as igrejas, em especial a igreja da cidade de Corinto, que todos os irmãos, que todas as igrejas conhecessem algumas informações, algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. E lembro-lhes, nós pentecostais somos conhecidos como pentecostais por causa da manifestação dos dons espirituais. Todavia, ainda há uma grande parcela, uma grande parte de irmãos nossos que desconhecem os dons espirituais, que precisam de informações acerca dos dons espirituais. Por isso que louvamos a Deus por essa lição que chega nesse momento, que certamente trará luz ao entendimento de muita gente. Aprove a Deus que essas pessoas estudem, acompanhem as aulas, vão à escola dominical e se preocupem em conhecer, em estudar os dons espirituais.
Uma característica predominante na igreja de Corinto era a vida pregressa, a vida que esses membros agora da igreja levavam lá atrás, principalmente na prática da idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões anteriores. Os coríntios, portanto, precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons espirituais e da utilização desses dons dentro do culto e fora dele. Eles estavam associando as práticas anteriores à prática da manifestação dos dons espirituais. Paulo está preocupado e quer ensinar esses irmãos acerca do uso dos dons espirituais. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia, ela traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, se alguém não usa os dons espirituais da forma devida, estas distorções acontecem por algumas igrejas que não ensinam de forma correta, e alguns crentes que não querem aprender de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária. São práticas absurdas de alguns desavisados, que se dizem usados por Deus, que se dizem ter os dons espirituais e tudo que eles fazem e dizem estão indo em encontro à palavra de Deus. Um exemplo prático nós estamos vivendo agora. Recentemente alguém profetizou que nos dias 29 e 30 do mês de março, uma grande catástrofe ocorreria. O anjo da morte mataria muita gente. Concluindo, passou dia 29, passou dia 30. Eu estou gravando esta aula aqui no dia 31 e nada do que foi profetizado aconteceu. Por qual razão? Porque não veio de Deus. Se essa profecia não veio de Deus, ela é falsa. Alguém profetizando falsamente, distorcendo o uso correto dos dons de Deus. E isso produz fanatismo religioso e corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e produz muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas equivocadas e até mesmo práticas absurdas. Precisamos conhecer os dons espirituais. Ainda acerca desses dons, só que ministeriais, vemos que a epístola de Paulo aos Efésios, nesta, ele classifica os dons ministeriais da seguinte forma: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Entendamos que isso aqui não é hierarquia, como alguns querem fazer a gente entender. Isso aqui é dom ministerial, irmãos. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é vocação do próprio Deus. Dons ministeriais. Não é cargo. Recentemente eu ouvi
uma pregação do pastor Demétrios Costa, e eu quero compartilhar. Ele disse que algumas pessoas dizem que tem um cargo. Ah, qual é o seu cargo? Ele diz: o meu cargo é pastor, o meu cargo é de evangelista, o meu cargo é de presbítero. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que cargo, quem dá é homem. E não é que isso é verdade. Paulo não está falando de cargo. Paulo está falando de dons. Cargo, quem dá é homem. Mas dons nós recebemos de Deus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso aqui é dom de Deus. Isso não é título, isso não é cargo, isso é ministério. É dom ministerial recebido do próprio Senhor. Os propósitos do Senhor: concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são: primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Olha que coisa linda, irmãos. Quando Deus concede dons aos homens, os dons ministeriais, para que eles servem: primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Não o servisto, é serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja. Promover o crescimento da igreja. Terceiro, desenvolver a espiritualidade dos crentes. Os dons ministeriais servem para isso. Resumindo, visa a edificação da igreja e a glorificação do Cristo da igreja. O Senhor Jesus deu à sua igreja ministros para servi-la. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Servi-la com zelo e amor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la, para servir a igreja com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Ser ministro da igreja, ser ministro de Deus, é ser alguém que está disposto, que foi chamado, vocacionado para servir a igreja de Cristo com zelo e amor. Jamais esse ministério está ligado à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. O centro não é o sacerdote, é a igreja. A igreja está ali e o ministro está para servir a igreja. Foi para isso que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Sintetizando este tópico, vemos que nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente, pois dependemos de Cristo assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam os dons utilizados para o benefício de todos. E assim chegamos ao terceiro e último tópico: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Um argumento utilizado pelos cessacionistas no que diz respeito aos dons espirituais
Cessacionistas são as pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Eles acreditam que os dons espirituais não são para os nossos dias. Nós, pentecostais, cremos na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Um dos argumentos utilizados por eles é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Infelizmente, lamentavelmente, isso se torna verdade em algumas situações. E na verdade, isso é apenas uma falta de conhecimento de Deus. Pode até ter os dons, mas precisa aprender mais de Deus. Precisa produzir, precisa ter na sua vida o fruto do Espírito Santo. Precisa rogar ao Espírito Santo que plante no seu coração, faça crescer no seu coração o fruto do Espírito, que traz como características amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Olha que coisas maravilhosas. Quem tem amor nunca vai considerar o outro superior a ele mesmo. Precisa conhecer mais de Deus, precisa aprender mais com a palavra de Deus. Mas voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele faz questão de tratar desse assunto com os crentes da cidade de Corinto. Paulo quer dizer, ninguém que tem dom espiritual é superior a quem não tem dom espiritual. Ninguém pode supervalorizar-se porque tem algum dom. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Foi o próprio Jesus quem falou: aprendei de mim. Jesus, o mestre dos mestres, ele falou: aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Quem aprende com Jesus é humilde, não é arrogante, não considera os outros superiores a ele. Pelo contrário, ele passa a entender que é maior a sua responsabilidade. Recebeu a dádiva de Deus, recebeu o dom de Deus para usá-lo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Simplesmente ele é um servo que deve estar a serviço da Igreja de Cristo. Voltando, precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm de Deus para melhor servirmos uns aos outros, para melhor servirmos a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor. Ainda pensando na Igreja de Corinto, nós percebemos que nesta igreja havia diversidade de dons. E isso nos chama a atenção, porque Paulo vai fazer uma lista de 9 dons apresentados na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas ele faz questão de dizer: mas a diversidade deles, isto é, denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. São vários dons. Não é um dom, são vários dons. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons
por serem adequados à situação que havia em Corinto. O Espírito Santo, onisciente, sabia da necessidade da igreja em Corinto, então ele vai usar Paulo para falar com os crentes daquela cidade de acordo com as necessidades espirituais da igreja. Sim, pois se compararmos a lista de 1 aos Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que existem outros dons, esses que são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Romanos, ou de Roma. Dons diversos, de acordo com as necessidades das igrejas. Mas é interessante, Paulo diz, há diversidade de dons, mas o Espírito, o dono das dádivas, o dono dos presentes, é o mesmo. Os dons não são nossos, os dons são dele. Por fim, pensemos na autossuficiência e na humildade, o que já temos destacado aqui, mas afirmamos destacando que ser humilde não é ser menor que alguém. Ser humilde é saber que não somos mais que ninguém. Os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Olha que maravilha! Os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus. Não é por nosso merecimento. Não é porque nós pagamos preço, não. Nós não somos merecedores. O que recebemos dele é pela sua infinita graça. Não temos méritos por isso. Romanos 12:6, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Portanto, não podemos nos orgulhar e nos portar de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons. Pelo contrário, quanto mais usados por Deus nós formos, mais humildes devemos ser, mais temor devemos ter a Deus. Não usemos com orgulho, visando a exaltação pessoal, a autopromoção pessoal, o dom que Deus nos confiou. Usemos o que recebemos dele para a edificação da igreja e glorificação do seu santo nome. Usar os dons de Deus para a exaltação pessoal é um pecado contra o Senhor Jesus Cristo e contra a igreja de Deus. Usemo-lo com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Olha que interessante. E eu quero ler aqui, porque não foi por acaso que Paulo escreve aos irmãos acerca dos dons espirituais. Não foi por acaso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 13. Aliás, capítulo de número 12, olha o que ele diz. Ele vai escrever, vai ensinar aos irmãos de forma muito prática que estes devem procurar os dons espirituais, que estes devem usar os dons espirituais, mas de que maneira? Eles devem fazer isso com amor. E olha o que ele vai dizer, não é pagando preço, não é se... Não. Olha a expressão, a Bíblia responde. A Bíblia mesma nos dá as respostas. Capítulo 12, versículos 28, 29, 30 e 31. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois
milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam as línguas todos? Versículo 31, olha o que Paulo vai falar. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus! E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse apresentado pelo apóstolo Paulo para nós obtermos, alcançarmos, recebermos de Deus os dons espirituais apresentados aí pelo apóstolo? Ele vai dizer qual é o caminho. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, qual é o caminho mais excelente pelo apóstolo Paulo para recebermos de Deus os dons? Simples, é o amor. E não foi por acaso que entre os capítulos 13 de 1 Coríntios, que fala sobre amor, entre os capítulos 12 sobre os dons e o capítulo 14 de línguas e profecias, não foi por acaso. O Espírito Santo inspira o apóstolo para dizer: quer receber os dons? Ame o seu irmão. Viva intensamente, com um coração cheio de amor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Sintetizando este tópico, afirmamos que não existe um dom mais importante que o outro, porque todos os dons vêm diretamente do Papai do Céu, vêm de Deus, e são úteis para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. E assim, nós finalizamos esta nossa primeira lição, afirmando que o estudo dos dons de Deus aos homens, ele é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo, até porque os dons não eram dos apóstolos, os dons são de Deus. Portanto, busquemos os dons do Espírito, pois estão à disposição de toda a igreja. Esses dons são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja de Cristo ao longo de toda a história. Deus te abençoe. Nós finalizamos a primeira lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.